Salve família vascaína, um ótimo dia a todos, saudações. Fazendo esse vídeo aqui nesse dia 15. Temos aí algumas questões a falar do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma última partida aí que nós fizemos contra o Lanús. Teremos uma próxima partida no sábado contra o Fortaleza. E o técnico Diniz tentando aí de alguma forma trabalhar uma possibilidade aí melhor para quem sabe aí entender um pouco os jogadores. A galera que tiver moral, puder, todo respeito aí, aquela curtida, aquele like esperto, se inscreva no canal quem não é inscrito, muito importante. Você, torcedor vascaíno, que é o parceiro aqui do canal Vasco é Nosso. Meu nome é Paulinho. Falar um pouco de Vasco, né? Nós temos aí agora uma sequência de jogos aqui no Rio de Janeiro. 4 jogos em São Januário, 1 no Maracanã, que será o clássico contra o Fluminense. Mas, diante do próximo adversário, que é agora no próximo sábado, dia 17, o jogo será às 18h30 em São Januário. Ingressos totalmente esgotados, casa cheia, São Januário lotado, apoio da torcida, né? E tentando ver aí o que o Diniz, dentro das possibilidades, pode de alguma maneira colocar, né, uma atitude maior em cima dos jogadores, uma marcação mais forte, uma atenção maior também de alguns jogadores. Algumas peças ali realmente precisam de uma chacoalhada. Diante do Lanús no último jogo da Sul-Americana, o Vasco teve uma boa postura, teve uma boa troca de passes, uma posse de bola bem maior que o adversário, jogando fora de casa. Ali já deu para perceber que existe sim já alguma coisa do Fernando Diniz, só que não dá para a gente entender como será daqui para frente, porque o Diniz chegou no domingo, treinou a equipe na segunda, já viajou para a Argentina, e na Argentina teve que aplicar algumas questões, algumas coisas. Ali foi mais falado, algumas coisas bem pontuais em campo, então não dá para ter assim uma total relevância do que foi a mudança do técnico. Agora, o Diniz tem um trabalho, né, muito intenso, terá um trabalho muito intenso essa semana. Ontem, na chegada ao Rio, o Vasco já começou alguns trabalhos. O Diniz precisa muito resgatar a confiança desses jogadores. O próprio Coutinho, na saída de campo, diz que a responsabilidade são de todos, e realmente os jogadores precisam se aplicar um pouco mais em campo, responder cada um o que vem errando, né, dentro de campo, tentar acertar dentro de campo, dar uma resposta, na verdade, a eles próprios, ao torcedor vascaíno, que confia tanto nesses jogadores. Inclusive o próprio Piton, que fez aí um período bom de temporadas boas aí, vem caindo muito de produção, precisa melhorar muito. E esse trabalho do Diniz necessita muito para renovar o astral da equipe, que está muito baixa, está muito baixa essa autoestima dos jogadores, e o trabalho será intenso. E esse jogo de sábado contra o Fortaleza será, mais uma vez, aí, os próprios jogadores dentro de campo mostrar o seu potencial, que eles já sabem muito bem que eles podem entregar, e pegando um adversário que não vence, nunca venceu o Vasco em São Januário. O Vasco vem ultimamente quebrando vários tabus dos adversários. Esperamos que esse não seja um tabu quebrado. Fortaleza nunca venceu o Vasco nos seus domínios, São Januário. O Fortaleza está desde fevereiro sem vencer uma partida fora. Então é um jogo que o Vasco precisa mostrar dentro de campo a sua força, o seu tamanho, a sua grandeza, e a gente vai precisar disso com certeza, com a aplicação dos jogadores e alguma coisa que o Diniz tenha a entregar também para esses jogadores dentro de campo. A gente não sabe se vai ter alguma mudança de algumas peças dentro de campo, mas esperamos que tenha, sim, pelo menos um pouco mais de determinação, de garra, vontade de vencer. Está faltando muito. Coutinho e
e Verratti também, os principais jogadores aí precisam dar uma atenção maior a eles próprios. Acho que tem que se fortalecer psicologicamente aí para dar um retorno, não só para eles, também para a torcida que acredita muito no potencial desses jogadores. Então, como eu disse, o Vasco joga contra o Fortaleza, depois joga contra o Operário pela Copa do Brasil em São Januário, na terça-feira. No outro sábado, Fluminense no Maracanã. Depois, numa outra terça, contra o Melgar pela Sul-Americana em São Januário. E a última participação dessa sequência de São Januário será contra o Bragantino no dia 31/5, em São Januário. Então o Vasco tem uma sequência de jogos no Rio de Janeiro, 4 em São Januário, uma no Maracanã, esse clássico contra o Fluminense. Então o Vasco tem esse tempo aí, podemos dizer, que pode ajudar o Fernando Diniz a conhecer mais jogadores, tentar integrar mais o elenco, juntar os cacos aí que foram criados aí durante esses jogos fora, tentar dentro de casa se reabilitar, se reafirmar dentro do Campeonato Brasileiro. Fortaleza tem 10 pontos no campeonato, o Vasco tem 7 pontos. O Vasco vencendo essa partida vai a 10, ultrapassa o próprio Fortaleza, que tem 10, mas tem 2 vitórias. O Vasco teria 10 pontos com 3 vitórias. Então é um jogo para que o Vasco entre em campo, atento, disposto a vencer e, é claro, com o apoio da sua torcida, com a nossa torcida, tentar a primeira vitória depois desse período aí conturbado de complicações aí dentro de campo, da falta de atenção principalmente. Os jogos muito deixaram a desejar devido à falta de atenção. Os gols foram feitos por erros, muitas vezes erros primários, erros individuais e também coletivos na partida contra o Porto Cabelo, naquela fatídica goleada de 4-1. Né? Tendo em vista aí uma mudança de diretoria do diretor executivo, com a demissão do Marcelo Santana, o Vasco, em primeira mão, quer trazer o Rodrigo Caetano, que a gente já disse aqui no vídeo anterior, que possivelmente é mais difícil o Rodrigo Caetano, mas o Vasco vem sinalizando também com 2 caras aí importantíssimos na nossa história. Juninho Pernambucano, que já fez essa função no Lyon, e o Juninho Paulista, que também fez essa função no próprio clube dele, né, do Ituano. Os 2 caras identificados com o Vasco. Me parece que o Juninho Pernambucano já tem aí pode ter uma negativa, que está com os projetos para trabalhar nos Estados Unidos, mas o Juninho Paulista pode ser também esse cara aí, nesse cargo de diretor executivo do Vasco. Então vamos aguardar aí as próximas informações. São pessoas que conhecem o Vasco, principalmente conhecem o futebol, já estiveram dentro do futebol nas horas boas, nas horas difíceis. Então são jogadores aí, ex-jogadores, que podem dar muito retorno para o Clube de Regatas Vasco da Gama, no setor que é muito importante dentro de um processo dentro de futebol que está hoje, né, nesse momento, se reestruturando no Clube de Regatas Vasco da Gama. Agradecer a galera que está dando essa moral, curte, compartilha aí com mais vascaíno, que é importante para o crescimento do canal. Quem não é inscrito, se inscreva. Você, torcedor, que é o parceiro aqui do canal Vasco é Nosso. Forte abraço, até o próximo vídeo.